Bom dia. Então, é com muita alegria que eu quero apresentar a doutora Lisete Ribeiro Teixeira, livre-docente e professora associada da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora da graduação da disciplina de pneumologia da FMUSP, pneumologista, chefe do grupo de doenças pleurais da disciplina de pneumologia do INCOR. Muito obrigada pela sua presença. O tema da aula vai ser condutas nos derrames pleurais. Bom dia, pessoal. Infelizmente, eu estou vendo só a minha tela, não consigo ver vocês, mas é um prazer estar aqui. É com muita satisfação que eu recebi esse convite e dizer para vocês que o pessoal do HU já sabe que quando tiverem derrame pleural e tiverem alguma dúvida, pode mandar para mim todas as terças-feiras. Eu fico muito feliz em receber pacientes do HU. Bom, eu combinei de falar alguma coisa sobre derrame, principalmente, eu acho que quando a gente fala em derrame pleural, a gente tem que pensar que não é uma doença. Vamos considerar que ela é uma síndrome, é uma condição especial onde várias doenças podem ocasionar o aumento de líquido pleural na cavidade. O que acontece? Tem somente poucas doenças que são as mais frequentes. Mas se a gente pensar no vamos ver do nosso dia a dia, às vezes a gente se depara com condições não muito boas e que a gente fica pensando, o que é isso? Né? Por exemplo, eu já tive um derrame pleural por parasitose. A gente achou estrongiloides dentro do líquido pleural. Então, isso é uma coisa muito rara. Em compensação, derrame pleural, tuberculose é o que a gente mais tem e neoplásico. E essa é o nosso grande problema. Como dar esse diagnóstico, como fazer com que nós acertemos a nossa conduta baseado na etiologia do derrame. Eu gostaria só de começar essa aula dizendo que foi com muito orgulho que eu fui aluna do professor Richard Light, dos critérios de Light. Ele foi meu mestre nos Estados Unidos, no meu pós-doc, ele foi meu pai, ele e a esposa dele foram companheiros nas nossas viagens e aventuras pelo Pantanal. Fui com ele mais de 5 vezes para o Pantanal, porque ele era um apaixonado por pássaros e por animais, e ele era um apaixonado pelo Brasil. Foi com tristeza que ele se foi em maio de 2021, mas o seu legado vai ficar para sempre. Então, assim, eu faço essa homenagem inicial ao meu grande mestre, professor Light. Mas vamos lá falar. Por que é importante, ou por que vocês quiseram que eu viesse aqui e falasse alguma coisa sobre derrame pleural? E quando a gente se depara com essa incidência, uma incidência americana, e a gente tem essa espanhola também, e a gente pode guardar uma proporção com os nossos casos, salvo as etiologias, nós temos que quase 1,5 milhão de casos ao ano nos Estados Unidos. Num país bem menor como é a Espanha, você tem em torno de 5 mil casos ao ano. É claro que as etiologias são um pouco diferentes, né? A principal etiologia americana, como a nossa também, são as insuficiências cardíacas, então derrame benigno, os processos infecciosos, embolia pulmonar, que a gente muitas vezes relega ou esquece que ela existe quando a gente se depara com derrame pleural. Nós temos as neoplasias, e isso a gente está muito equivalente aos americanos. O que a gente ganha dos americanos, infelizmente, em relação aos derrames por tuberculose? Então, para nós, ainda somos um país prevalente de tuberculose, e com isso nós temos essa incidência bem alta. Se a gente for ver, mesmo os espanhóis, que também publicam vários casos de tuberculose, eles têm uma incidência bem menor que a nossa. Mas nós temos sempre que lembrar que vários são as etiologias, entretanto, quando a gente olha esses primeiros 5 itens,
a gente vê que a grande maioria são doenças que são as mais prevalentes. E são raros, por exemplo, os derrames por asbestos. Para nós, então, acaba sendo até mais raro, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de diagnóstico. E se nós não fizermos esse diagnóstico, esse indivíduo vai passar por qualquer outra doença ou vai ficar tomando remédio para a tuberculose, visto que somos um país prevalente. Então, quando o derrame muitas vezes é indeterminado, o pessoal trata como se fosse tuberculose, e isso acaba ocasionando um erro diagnóstico que pode se tornar bem grave. Acho que fisiopatologia, todos nós aqui já estamos habituados, a gente sabe que o derrame pleural é graças ao aumento da formação do líquido pleural ou diminuição da absorção, mas a grande história é que você tem a combinação dos dois. Deixa eu ver se eu consigo ocultar aqui, talvez para vocês, isso, a combinação dos dois, e também temos a passagem de líquido pelo peritônio. Mas isso é importante a gente saber, lembrar que, por exemplo, no aumento de formação, a gente pode pensar em quê? A gente pode pensar em insuficiência cardíaca, diminuição da absorção, porque tem alguma coisa que obstruindo os linfáticos da pleura parietal, então uma infecção, uma neoplasia. Mas normalmente a gente tem a combinação dos dois fatores. O que é importante para nós quando nós nos deparamos com um paciente com derrame pleural? A principal coisa é você tirar uma história muito bem feita. Às vezes é a história do paciente que te fala a favor de qual é a etiologia desse derrame pleural. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que ela veio para cá, já vindo de vários outros hospitais com derrame pleural, e que todo mundo, ela já tinha tratado por 4 meses a tuberculose, que não era uma tuberculose. E aí, tirando a história, não, eu sempre fui secretária, porque eu trabalhei só como secretária, e aí a gente começou a escavar essa paciente, porque a gente fez uma toracocentese e viu que ela tinha alguma coisa de diferente nesse líquido pleural. E aí eu perguntei, mas você não trabalhou nunca com mais nada? Não, quando eu era bem jovem, eu trabalhei com ourives. Aí o que você fazia? Eu derretia o ouro para ele criar as peças. Onde você derretia isso? Eu tinha um maçarico e eu derretia sobre uma placa. Aí eu perguntei para ela, era uma placa do quê? De amianto? Ela falou, era. A senhora entende disso? Aí eu falei, não, eu entendo de amianto. Então, ela teve uma exposição muito grande, ela não usava nenhuma proteção, nem máscara. Ela falou para mim que eu usava só o óculos dela, porque tinha medo de entrar alguma faísca nos olhos. Mas ela aspirava tudo aquilo, ela raspava a placa de amianto. Então, essa paciente, o derrame dela foi por asbestos e ela desenvolveu um mesotelioma. São coisas raras, mas foi através da história que a gente dirigiu a nossa hipótese diagnóstica. O exame físico é outra coisa, que muitas vezes, e eu falo isso como uma pneumologista, eu vou fazer o exame, se está com derrame, eu vou examinar só o tórax. Não. A gente tem que procurar coisas nesse paciente, é um exame físico bem feito, procurar gânglios. Muitas vezes você pensa num derrame pleural, vê aquele derrame, o paciente já tem uma história de insuficiência cardíaca, mas você deixou de ver que ele está cheio de gânglios. Então, o paciente tem um linfoma e tem a insuficiência cardíaca. Então, o exame físico é de suma importância e ele tem que ser muito bem feito. É claro que a gente hoje lança mão de métodos de imagem laboratoriais e os métodos mais invasivos, que é para a gente chegar a um diagnóstico final. Para a gente falar um pouquinho de métodos de imagem, obviamente, a nossa imagem inicial é uma radiografia de tórax. Quando você faz o exame físico e vê que esse paciente, você suspeita de um derrame pleural, o primeiro exame que nós vamos fazer é a radiografia de tórax. E ele é o mais simples, ele é o que tem em qualquer hospital, e ele é o que tem na grande maioria das unidades básicas de saúde. E ele vai te dar uma imagem, vai te dar uma noção de como é o seu derrame, se é grande, se é pequeno, se você não fez uma bela propedêutica. Ultrassonografia
É claro que agora a ultrassonografia, vocês encontram ela como um instrumento muito importante e fundamental na detecção de líquido pleural e no manuseio desse líquido, ou seja, para você fazer algum procedimento, hoje é uma condição obrigatória você saber ver um ultrassom, você fazer um ultrassom e guiar o seu procedimento com ultrassonografia. Eu falo sempre para os nossos residentes que a gente não precisa ser um radiologista. Uma ultrassonografia de tórax, para nós importa principalmente ver onde está a cúpula, onde está o parênquima pulmonar, onde estão o abdômen e, obviamente, pleura e, no caso, você vai ver a quantidade e a localização desse líquido e se esse líquido é viável, é passível de você fazer uma toracocentese. Tomografia de tórax, muito importante. Por quê? Porque a gente pode ver o que tem a mais nesse paciente. Será que esse derrame pleural está sozinho ou ele está acompanhado de algum nódulo, alguma imagem tipo árvore em brotamento, para você classificar esse paciente, por exemplo, com uma tuberculose pleuropulmonar? Tomografia por emissão de pósitrons a gente usa muito para acompanhamento, principalmente de pacientes onde se tem a hipótese de uma neoplasia. Então, ela nos ajuda, e principalmente nos casos de mesotelioma, ela nos ajuda muito. Cintilografia, passado ou quando você quer fazer algum procedimento mais, entre aspas, de pesquisa, é você saber que, por exemplo, o líquido que ele tem é um líquido que vem da cavidade abdominal. Se você não quiser fazer a paracentese no seu paciente, ou não quiser comparar os dois líquidos, tem várias metodologias, como, por exemplo, você colocar um marcador, albumina marcada com tequinésio no abdômen e ver se essa albumina, depois de algumas horas, vai estar no líquido pleural. E ressonância magnética, que também para derrame pleural ela é de muito pouca valia, utilizou-se só em casos de você tentar correlacionar a ressonância magnética com a possibilidade de ser um transsudato ou exsudato. Teve alguns trabalhos no passado, mas que foi abandonado hoje. Então, aqui só para a gente exemplificar as nossas diversas radiografias com diversas quantidades de líquido pleural, desde o mínimo líquido que você fica na dúvida se aquilo é só um espessamento ou se é líquido, até um grande derrame que acaba desviando o seu mediastino. A gente costuma pedir raio-x em PA, perfil e decúbito lateral. Acontece que decúbito lateral aqui no HC às vezes é um pouco difícil, no INCOR então é impossível. Acaba se tornando mais fácil e mais rápido você pedir uma tomografia, ou, como a gente costuma fazer uma ultrassonografia. A ultrassonografia, como eu falei, tem indicações que para você poder abordar esse derrame. Então, ele vai determinar o local de punção, se esse derrame está ou não loculado, você vai distinguir se é um derrame ou se é um espessamento, se essa sua pleura está muito espessada e muitas vezes calcificada, então você sabe que você não vai conseguir puncioná-lo. As características, é óbvio, do ultrassom, ele é portátil, o custo é relativo, né? Depois que você compra o equipamento, fica relativo. Hoje em dia, vários residentes e assistentes, né? Eu brinco que eu sou da geração antiga, a gente acaba utilizando um ultrassom um pouquinho maior. Hoje, o meu residente tira do bolso o ultrassom portátil e faz na hora. É muito bom, e é bom também para você visualizar acessos, né, em UTI, essas coisas. É um equipamento que pode ser de muita valia, principalmente se você gostar de fazer procedimentos. Não tem radiação, é fácil, e o treinamento para esse fim de diagnosticar líquido pleural é muito fácil. Então, ele surgiu para ficar. Então, aqui, para a gente visualizar, né? Então, um derrame pleural cheio de loculações. Então, aqui você tem a pleura, o derrame e algumas loculações. E com isso, a gente vai saber que provavelmente você vai ter que ter um lugar mais específico para você funcionar, para que você não caia justamente em cima de uma septação desse derrame e aí não consiga funcionar. Então, é muito importante, a gente consegue visualizar se esse líquido é mais espesso, se esse líquido tem debris,
se esse líquido vai ser passível de ser retirado e analisado. E a tomografia, como eu falei, né? Então, aqui um derrame pleural, e você pode visualizar, por exemplo, árvore em brotamento, ou alguma coisa como um derrame superloculado, quer dizer, formou um bolsão. Então, isso nos permite a tomografia. O que eu sempre oriento é assim: não vamos logo de cara, o paciente chegou, você fez uma propedêutica, acha que tem derrame, vamos pedir uma tomo. A gente tem esse hábito aqui, porque aqui nós temos essa facilidade. Mas quando você sai para a vida, você vai para uma unidade básica, se você for pedir uma tomografia, eu garanto para você que você vai levar uns 3 ou 4 dias, e nem sempre você tem esse tempo. Então, portanto, a propedêutica e a ultrassonografia vão te ajudar muito mais, e até mesmo a radiografia de tórax. PET é o que eu falei, PET ele é utilizado para a gente acompanhar uma doença, realmente uma doença, no geral, neoplásica, e para verificarmos se a quantidade de líquido, se esse líquido esse paciente está com alguma outra metástase que a gente ainda não tem nenhum sintoma, ou que não foi detectado, por exemplo, numa tomografia. Então, a gente acaba utilizando o PET, geralmente, na tentativa de derrame pleural. É um derrame pleural, eu não consigo determiná-lo, mas o paciente tem uma clínica compatível com uma perda ponderal importante, ele não está se alimentando, então ele está com uma síndrome consumptiva, que eu não consegui detectar. Às vezes aí tem um nódulozinho, mas que parece inocente. Aí muitas vezes a gente acaba pedindo esse PET, e aí a gente tem uma resolução de alguns locais que captam, muitas vezes a pleura simplesmente está albergando uma metástase. Aqui, só para exemplificar, né, quando existem trabalhos mostrando que existe uma diferença de T1 e T2 na ressonância magnética entre transsudato e exsudato, mas isso foram poucos os trabalhos, ninguém chegou à conclusão muito lógica disso. E aqui é quando você tem aquelas fenestrações na parede diafragmática, e através dela sobe o líquido, e ele é demarcado com, por exemplo, com albumina marcada com tequinésio, e esse mesmo derrame aparece na cintilografia, então você vê a marcação da albumina. Isso também é só mais experimental, a gente acaba não utilizando. Em alguns casos, no passado, a gente acabava utilizando uma metodologia um pouco parecida, por exemplo, paciente com ascite e derrame pleural. Será que esse derrame, a citologia, a bioquímica era mais ou menos, não dava para você afirmar com certeza? Uma das outras metodologias é você colocar uma tintura tipo azul de metileno numa paracentese, coloca um pouco no abdômen, e esse azul subiria para a cavidade torácica. Mas isso tudo é passado, e é só uma questão da gente lembrar que pode ser feito esses exames. Bom, pessoal, deixa eu só falar antes da gente continuar. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem para perguntar alguma coisa, eu não tenho problema nenhum em responder durante a nossa conversa aqui. Eu quero dizer para vocês que derrame pleural é a chave para inúmeras doenças sistêmicas ou pleuropulmonares, só que, como eu disse, apenas algumas são responsáveis pela grande maioria dos casos, como é o caso da insuficiência cardíaca, da neoplasia, no nosso caso da tuberculose, né? Que é muito importante: história, exame físico, imagem e análise do líquido. E o primeiro passo para esse diagnóstico é você saber se é um transsudato ou um exsudato. Se você tiver um transsudato, a primeira coisa que você vai pensar é o quê? Acho que eu tenho uma alteração sistêmica. Mas eu já fiz um belo exame, eu vi que ele tem edema de membros inferiores, ele tem turgência jugular, ele nunca foi ao médico, mas talvez ele tenha uma insuficiência cardíaca. Já no exsudato, alterações geralmente são localizadas, são na pleura. Então, assim, aí eu vou ter que estudar para saber qual é a etiologia, para eu tentar achar o melhor tratamento para esse paciente.
Nós sabemos que de 15% a 20%, e essa é a nossa realidade, e essa é a realidade mundial, eles ficam sem diagnóstico. Tem alguns países que até esse percentual sobe, como em alguns estados nossos também sobe. Em alguns locais onde não tem um pessoal, assim, né, eu brinco que eu já estou ficando no passado, mas são poucos os locais que estudam pleura. Então, a gente acaba esmiuçando o diagnóstico, porque esses 20% é assim, não conseguir chegar em diagnóstico depois de todas as biópsias e ele vai ficar como indeterminado. Agora, o problema maior nosso somos país prevalente de tuberculose? Sim. Então, chega um jovem, um pronto atendimento, com derrame pleural, perdeu peso, está com derrame, tem tosse, tem suor noturno? Tenho. Teve febre? Tem. Então, olha, você vai começar a tomar o esquema de TB. Aí esse indivíduo fica durante 8 meses tomando o esquema, porque no 6º mês ele ainda tem o derrame, já foi retirado várias vezes, mas ele está no esquema de TB. E aí alguém resolve fazer um exame físico mais detalhado e aí descobre que ele tem um linfoma. Então, assim, ele tomou durante 8 meses um tratamento para tuberculose, quando ele podia ter feito uma quimioterapia. Então, é esse o nosso problema, né, principal. TB ou NEL, e dar o diagnóstico, esse é o mais comum, mas dar o diagnóstico correto, a etiologia correta do derrame pleural. Para isso, todo mundo já sabe, a gente lança a mão da toracocentese. Então, não tem outro jeito da gente chegar a ver o diagnóstico desse líquido. É um procedimento minimamente invasivo. Quando eu treino os residentes no bootcamp, e a gente fez isso na segunda-feira agora, a gente explica como se faz uma toracocentese. Então, a gente fala sempre que as contraindicações de uma toracocentese são relativas, coagulopatia, plaquetopenia, você pode corrigir isso, tirar o anticoagulante por algum tempo, substituir pelos de baixo peso, pacientes com ventilação mecânica, até mesmo com infecção de pele, você consegue fazer a toracocentese. Então, essas são contraindicações relativas. Não é por isso que você vai deixar de avaliar o seu paciente. É claro que a gente tem também as complicações, né? As nossas complicações, na grande maioria das vezes, são iatrogênicas. Então, se a gente não souber o local exato da punção, se nós não soubermos como manipular esse paciente, como estabelecer a melhor forma de fazer essa toracocentese, a gente pode incorrer em iatrogenias, como pneumotórax, sangramento. Então, esse é o nosso cuidado, essa é a nossa obrigação, saber um pouquinho só de anatomia, colocar o paciente na posição correta e adequada e conseguir tirar esse líquido de uma maneira bem tranquila e sem nenhuma complicação. E outra coisa extremamente importante é saber para onde a gente vai mandar e em que tubo vai mandar. Quantas vezes vocês já não viram o pessoal mandar o líquido pleural e volta do laboratório assim, líquido inadequado, que ele foi colhido em um tubo que não era adequado, que não era correto para citologia, nem para adenosina deaminase. E outra coisa, muitas vezes esse líquido é colhido na sexta-feira à tarde e ele fica ali na bancada, e aí o laboratório não vai recolher, a enfermagem acaba deixando, esperando que o pessoal venha, e assim, chega na segunda-feira, você chega lá e fala assim, mas o meu tubo ficou aqui? Doutor, não deu para ir, a geladeira não estava funcionando. Aí, sabe, os resultados não vão ser fidedignos. Então, a dosagem tem que ser feita em 24 horas. E se você mantiver seu líquido, tem que ser mantido numa temperatura entre 4 e 8 graus. Se você deixar na temperatura ambiente mais de 24 horas, muitas vezes você pode perder muito desse líquido. Esse líquido acaba não sendo tão fidedigno.
para você avaliar. A mesma coisa quando você quer saber o pH do líquido pleural. Eu falo para vocês, líquido pleural, se você quer determinar o pH para saber se está tendo muito consumo, se esse pH é mais ácido, se ele for ácido, significa ou é um processo infeccioso, ou é um processo neoplásico, que pode ter consumo. Se você não fizer na seringa heparinizada e correr no aparelho de gasometria, não faça. Esquece o pH. Por quê? A fita não adianta de nada. A fitinha de urina, que muitas vezes a gente já fez, ou é oferecido para nós em hospitais, isso para nós não tem validade nenhuma. É zero. Então, se for para ser colhido no pH, ótimo. Não foi no pH, sinto muito, no aparelho de gasometria, sinto muito, não dá para ser feito. Ok? Então, essas são algumas dicas importantes de como a gente coletar esse líquido. Tubo estéreo de cultura pode ser naquele frasquinho de coleta de xixi ou de escarro, desde que ele seja estéreo. Normalmente aqui a gente colhe esse tubo num Falcon, que também é estéreo. Mas já sabendo que essa cultura, a gente sabe que cultura de líquido pleural é meia boca, a gente já vai falar disso. E é claro que quando você olha esses aspectos de líquido pleural, você já pode pensar assim, bom, se eu tiver um líquido com essa característica meio leitoso, eu tenho que pensar numa hipótese. Pode ser que isso seja gordura, então vou pensar em dosar triglicérides, eu vou pensar em dosar colesterol. Ah, mas eu vim com um líquido bem hemorrágico. Será que isso é hemorrágico? Mas quanto de hematócrito é isso? Ou será que é porque só eu peguei um vasinho na hora que eu estava saindo com a minha agulha? Se eu peguei um líquido dessa tonalidade, um amarelo turvo, um amarelo citrino, eu vou falar assim, pode ser um monte de coisa, desde tuberculose até uma insuficiência cardíaca. Lembrar que, às vezes, a insuficiência cardíaca é aquele amarelo bem fraquinho, mas se ele estiver tomando muito diurético, ele está mais concentrado. E é claro que essas condições aqui de um líquido de água de rocha, eu vi uma vez aqui no HC. Era uma moça que fazia academia e ela derrubou o peso. E depois disso ela começou a sentir um pouco de desconforto, aí foi num médico e o médico, olha, eu acho que a senhora está com derrame, fez a radiografia, estava com derrame, mandou procurar um pneumologista. Ela veio aqui no HC, ela conhecia alguém aqui do HC, eu a vi. E, para minha surpresa, a hora que eu fiz a punção, veio um líquido, água. Eu olhei e falei assim, nossa, eu acho que eu tinha anestésico. Aí eu olhei, a minha seringa de anestesia estava do lado. Eu falei, e agora? Realmente, ela fez uma fístula pleurolicórica pelo trauma. Então, assim, mas isso eu vi uma vez na vida. Perguntei para o professor Light se ele tinha visto, ele falou que não. Aí ele me perguntou se eu tinha visto um urinotórax. Eu falei, não. Ele falou, então estamos empatados. Mas, assim, isso são coisas raríssimas. Mas a tonalidade do líquido pode te dar uma dicasinha do que vem aí, ok? E é claro que esse líquido com aspecto de leite condensado já passado na geladeira, e se tiver um cheirinho daqueles que empesteia a sala, você pode estar diante de um empiema, ok? Bom, isso daqui é só para a gente lembrar que, mesmo com os critérios de Light, que é desde 1972 até hoje, a gente tem, são utilizados, né, mesmo com todos essa positividade que tem desses critérios, a gente ainda tem os falsos exudatos. Então, lembrar que, às vezes, pacientes em uso de diurético, ele pode ter um falso exudato. Tá? Isso a gente não pode esquecer. Para isso, a gente lança a mão do gradiente de albumina. Então, você colhe a albumina, faz o gradiente, se for maior do que 1,2, você está diante de um exudato. Desidrogenase lática, simplesmente ela vai nos ajudar, além de nos permitir fazer os critérios de exudato, da diferenciação, a desidrogenase reflete o grau de inflamação. Então, ela poderia ser um marcador temporal em pacientes que têm líquidos e estão drenados. Você poderia acompanhar se essa inflamação está diminuindo ou não através da desidrogenase lática. Entretanto, ela não diferencia os exudatos.
É claro que se você tiver uma desidrogenase lática acima de 1.000, você tem que pensar num processo infeccioso, você está diante, provavelmente, de um parapneumônico ou empiema. E é isso que a gente faz, mas todo mundo acaba pedindo na bioquímica desidrogenase. Assim como a gente pede glicose, e a gente tem que ter especial atenção às glicoses abaixo de 40 e que podem ou não estar acompanhadas de um pH diminuído. Isso é comum nos derrames parapneumônicos complicados, na artrite reumatoide, neoplasia, tuberculose. Tuberculose aparece sempre, paragonomíase, né? Para quem gosta de comer, como eu gosto de comer em restaurante japonês, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa patologia, porque é de peixe cru, então a gente tem que saber a etiologia. Eu não vi nenhum caso ainda no Brasil de paragonomíase, tem muito na Califórnia, porque o pessoal também come muito peixe, e muito no Japão também. Hemotórax, então você vai ter uma glicose baixa e vai ter um pH baixo, e é óbvio, síndrome de Churg-Strauss, aí a gente vai começar das hiperraridades, né? A amilase. Quando que a gente pede amilase? Aqui a gente tem um protocolo que a gente acaba pedindo, porque é um tubo só, você pede essas coisas e a gente tem um banco. Então, um dia que eu quiser saber quantos pacientes com amilase alta eu tive, eu tenho essa informação. Claro que a amilase você vai pedir se você tiver uma doença pancreática aguda ou crônica, um cisto pancreático, então ele tem uma característica, junto com o derrame pleural, ele tem uma queixa abdominal. Ruptura esofágica, é claro, se não tem a menor dúvida, talvez nem precise da amilase para você saber, porque a sintomatologia é completamente diferente. Mas a gente tem pacientes que estão assintomáticos abdominais e eles têm algum distúrbio pancreático, isso gira em torno de 30%. Lembrar que alguns casos de adenocarcinoma podem cursar com amilase elevada, mas isso é muito raro, ou seja, não é um exame que você possa pedir na rotina, a não ser que você tenha uma desconfiança pela sua história e pelo seu exame físico. A mesma coisa os triglicerídeos. Você puncionou, veio um líquido esbranquiçado, leitoso, a primeira coisa que você vai pensar é: isso daqui, será que ele tem um trauma ou uma doença do ducto torácico? Será que foi como muitas vezes um acidente automobilístico, ele teve uma lesão de ducto? Ou ele está com linfoma? Ou mesmo a tuberculose, que ela não tem um triglicérides elevado, mas pode ter um líquido pseudoquiloso. E aí você vai ter colesterol elevado e não triglicérides. A artrite reumatoide é outra doença que nos confunde e que você pode ter esse líquido mais esbranquiçado, mas aí ele é rico em quê? Ela é rica em colesterol e não em triglicérides. Linfangioleiomiomatose, uma doença intersticial que pode cursar com quilotórax. Assim, mas é claro que na artrite reumatoide você vai ter sintomatologia. Na doença da linfangioleiomiomatose, você tem uma sintomatologia, você tem uma imagem sugestiva. Síndrome das unhas amarelas, a gente acho que aqui no HC já deve ter visto uns 15 casos, mais ou menos, que onde o paciente tem as unhas amarelas das mãos ou dos pés, ou as duas, linfedema e derrame pleural, de etiologia desconhecida. Mas isso está no exame físico. Qual é o nosso principal problema? Eu tive um trauma, a gente sabe que foi trauma de ducto torácico. Ele foi fazer uma revascularização e, sem querer, o cirurgião deu uma bifadinha no ducto torácico. Foi fazer alguma outra cirurgia que abriu o tórax, deu uma bifada. Pronto, já tem uma explicação. Agora, entre linfoma e tuberculose, muitas vezes a sintomatologia é muito parecida. Febre os dois têm sudorese noturna, os dois perdem peso, os dois têm adinamia. Os dois podem dar em jovens. Então, o que a gente tem que fazer? Então, como eu falei, um exame físico bem detalhado para ver se você não acha nenhum gânglio. Segundo, a gente vai ver um ADA alto. Se vier um ADA alto, você fala assim, bom, é tuberculose. Lembrar que linfoma, artrite reumatoide também dão ADA alto. Então,
é por isso que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com os nossos diagnósticos. O ADA, que é o nosso grande aliado, né? Nós temos que lembrar que somos um país em desenvolvimento, nós não temos condições de fazer, principalmente em hospitais públicos, condições de fazer outro tipo de análise em questão, que a gente vai ver adiante, para o diagnóstico da tuberculose. Então, a adenosina deaminase, ela tem uma correlação muito boa com o interferon gama. Ela tem, aqui a gente já fez um trabalho mostrando uma sensibilidade de até 99% e especificidade de 93%. Mas nós temos que lembrar que a da alto pode dar em algumas ocasiões. Tuberculose, doenças linfoproliferativas, artrite reumatoide e empiema. Então, essas são as doenças principais que podem cursar com a da alto. E é claro que na característica clínica elas vão ser um pouquinho diferentes. Então, já vai dar para você ter uma noção de que você está tratando realmente uma tuberculose e não está deixando de lado, você não está deixando de lado, por exemplo, o linfoma. Outro exame de suma importância que a gente tem que aqui, pelo menos no HC, eu acredito que no HU também, a gente tem uma vantagem sobre alguns outros hospitais em relação à citologia do líquido pleural. A gente tem uma citologia diferencial, onde você tem o predomínio de polimorfos ou de linfócitos. Então, se você tiver um predomínio, vai vir na sua análise 95% de neutrófilos, você fala, opa, isso é um processo agudo, isso pode ser um processo infeccioso, mesmo não saindo pus. É um processo infeccioso, talvez eu esteja diante de um parapneumônico. Ah, mas o meu líquido é linfocítico. Aí, vamos falar como português, aí danou-se, porque pode ser tudo. Pode ser neoplasia, pode ser tuberculose, pode ser pós-revascularização, pode ser o que você quiser, porque ele tem um predomínio linfocítico. E se ele tiver um grande número de eosinófilos, acima de 10% de eosinófilo? Opa, pode ser um tromboembolismo, pode ser a presença de parasitas, como eu falei no início para vocês. A gente já teve aqui estrongiloides no líquido pleural, e era um líquido eosinofílico. Você pode ter uso de drogas, a amiodarona dá um líquido eosinofílico. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e essa análise. E nem sempre nos hospitais a gente tem isso. A gente tem no hospital, assim, presença de polimorfo, 1% de linfócitos, ou falo um número que você não consegue chegar a um diagnóstico. Então, aqui a gente pode dizer que realmente tem 80% de linfócitos, 5% de mononuclear, 1% de células mesoteliais, 0 de eosinófilo. Então, isso já te dá algumas dicas, principalmente se você tiver em dúvida em relação à etiologia. E é claro que a citologia oncótica vai fazer com que se abra a cortina entre a diferença entre tuberculose e doença neoplásica. Mas vai depender do número das amostras examinadas. A gente sabe que citologias repetidas podem aumentar até 5% o nosso diagnóstico. Ela permite o estadiamento da doença e você saber o sítio primário. Então, através da citologia do líquido, pode ser sugerido uma etiologia do sítio primário. É claro que essa etiologia é confirmada através de fragmentos de pleura. Mas a citologia, ela pode falar, olha, essa imagem, esse aspecto está com um jeito de ser uma metástase de mama, uma metástase de pulmão. E isso tudo depende, obviamente, da habilidade do citopatologista. Então, a gente aqui no HC, a gente tem essa vantagem que a gente tem uma ótima citologista, que é a professora Leila Antonangi. Microbiologia. Bom, pessoal, a gente pede, como eu falei para vocês, a gente pede cultura, mas lembrar que cultura para micobactério, sim, é de 10% a 30% no líquido pleural, ou seja, muito baixo.
No fragmento, pode subir para 60%. Lembrar que no líquido pleural você vai colher no tubo seco. Entretanto, quando você pega um fragmento de pleura, você tem que colocá-lo no soro fisiológico. Se colocar no formol, não vai crescer nada. Então, você suspeita que é tuberculose, o paciente já teve no passado, você acha que ele está com tuberculose novamente. Bom, ele pode ter resistência à rifampicina. Vamos colher o fragmento. Mas colha sempre no tubo com soro fisiológico. Cultura geral e baciloscopia é muito complicado a gente pedir, principalmente lembrando que baciloscopia para tuberculose, lembrar que o nosso líquido é paucibacilar. Então, se você achar um bacilo, beleza, ele está bem infectado, bem infestado de micobactéria, então, ok. Cultura geral também é muito difícil você ter uma positividade. No máximo, você chega a 40% quando chega. A gente já tem um protocolo que a gente colhe cultura de todos os líquidos. Vou falar para vocês, mesmo nos mais infecciosos, a gente acaba não conseguindo uma cultura fidedigna. Claro, funcionei, veio um empiema, o que eu faço? Eu vou pôr no balão. Eu vou pôr no balão de hemocultura para anaeróbio e aeróbio. Aí eu tenho uma positividade melhor. Ah, então, Lisete, porque você não usa sempre? Que custa? Lembrar, nós estamos num hospital público. Eu não posso permitir que se faça a cultura de um líquido que eu nem sei se tem ou não um processo infeccioso, ou pedir uma cultura por praxe, pedir um balão. Né? Então, a gente tem que ter também essa noção de otimizar e economizar nos nossos pedidos de exame. Não vale pôr X em toda aquela folha do HC. E então vamos pedir um PCR para tuberculose. Isso a gente consegue, porque tuberculose já que é uma doença prevalente no Brasil. Então, mas a positividade vai depender da baciloscopia. Ela tem uma sensibilidade baixa, é óbvio que tem uma especificidade alta. Só que é uma especificidade semelhante da ADA. Então, o custo é muito maior do que você dosar um ADA. Sai 10, 12 vezes maior. E é claro que quando você vai fazer o método de PCR, você vai ter a melhor avaliação quando você pega o tecido pleural. Mas lembrar, o custo ainda é muito alto. É diferente se você está nos Estados Unidos, onde a quantidade de tuberculose é mínima. Você está numa Suécia, numa Suíça. Aí você pode escolher todos os métodos que você quiser, dos mais caros, porque é 1 em 1000. Aqui é impossível a gente trabalhar com isso. Então, a gente acaba utilizando muito pouco, a não ser em pesquisas ou em casos excepcionais. E que falar do IGRA, né, para tuberculose em relação ao líquido pleural? Ainda tem poucos estudos, os resultados ainda não são totalmente satisfatórios, os preços são ainda elevados e não é uma rotina, principalmente num hospital público. Aqui a gente acaba utilizando, sim, IGRA, mas para pesquisa. A gente tem um protocolo correndo para a gente depois comparar as metodologias, ADA, Quantiferon, GeneXpert, tudo isso a gente está tentando comparar. Mas isso custa. A gente só faz isso quando a gente tem apoio de uma agência de fomento. Caso contrário, a gente vai no velho e conhecido ADA. E quando a gente pode diferenciar um linfoma de uma tuberculose? Um paciente jovem, que a gente já citou aqui, a imunofenotipagem de linfócitos é uma boa metodologia. Não vou dizer para vocês que ela tem uma sensibilidade muito alta e uma especificidade também. Ela é muito boa, só que não é um exame de rotina. Então, basicamente, ela nos ajuda no diagnóstico diferencial entre tuberculose e linfomas de baixo grau. Só que para você ter essa imunofenotipagem, é outro exame que requer pessoal especializado, é um exame que demora para ser feito, ou seja, não dá para nós colocarmos numa rotina diagnóstica.
é um exame que serve para acompanhar a evolução do linfoma, e também quando você suspeita de um linfoma primário de cavidade pleural. Ou seja, isso são exames de exceção. Vale a pena a gente saber? A gente tem que saber que existe. Se tiver uma possibilidade de diagnóstico, a gente pode utilizar nos casos mais raros, não no nosso dia a dia. Marcador tumoral. Muita gente pede marcador tumoral no líquido pleural. E eu vou falar para vocês, eles são pouco específicos, são pouco utilizados mesmo na literatura, mesmo em países em desenvolvimento, e eles servem única e exclusivamente para você detectar recidivas. Porque se você, muitas vezes, dosar um CEA no líquido pleural, ele pode estar aumentado em outras situações que não um tumor. Então, assim, eu já vi pacientes que vieram para nós para determinar qual a etiologia do líquido pleural e pedir um painel de marcadores tumorais. É caro e é ineficiente. Não vale a pena a gente pedir. Agora, eu quero pedir marcador. Eu vou pedir no sangue, se eu souber, por exemplo, tem um tumor de mama que está dando metástase na pleura. Ok, eu posso pedir sérico e depois, se quiser, para uma pesquisa, eu vou pedir no líquido pleural, mas acho desnecessário e, assim, é um dinheiro a mais que o hospital está gastando se você tem um diagnóstico melhor para ser feito. Então, não é utilizado para efeitos diagnósticos de líquido pleural. Citogenética, né? A gente está falando de métodos que, para nós, ainda são métodos mais difíceis, menos acessíveis, e que a gente usa em casos raros, e mesmo assim, a gente tem, na verdade, a experiência nossa é muito pequena. Ela é útil quando você pensa em doenças raras como o mesotelioma, e para você diferenciar, por exemplo, adenocarcinoma. Mas todo estudo de citogenética é um estudo que é demorado e custa e não é feito em qualquer local. Então, aqui a gente acabou fazendo alguns para a gente ter certeza se a gente tem experimentos com camundongos e a gente induz derrame pleural neoplásico em camundongos, então a gente queria saber se a célula era Carras mutado, sim ou não. Então, para isso a citogenética nos ajuda. Para um diagnóstico no nosso dia a dia, não. E as citocinas, né, essa sopa de letrinhas que vocês estão vendo aqui, elas podem estar aumentadas em várias ocasiões. Então, isso a gente acaba não utilizando de rotina, só realmente para pesquisa. Muito bem, não consegui diagnosticar meu paciente com líquido pleural, fiz tudo, não consegui diagnóstico. A gente pode lançar a mão de biópsia pleural, que pode ser fechada, uma biópsia por agulha de Cope, que é essa que a gente está fazendo aqui, ou por Abrams, né? A gente aqui no Brasil utiliza de Cope, aqui no HC as nossas agulhas são agulhas de Cope, e pode ser guiada tanto por tomografia quanto a gente pode fazer essa guiada por ultrassonografia. Com isso, a gente tem uma melhor acurácia do local que você está fazendo essa biópsia. Ou você faz também uma biópsia através de toracoscopia ou pleuroscopia. Então, aqui, só para vocês visualizarem, é o pessoal fazendo uma toracoscopia. Existe a toracoscopia médica, que um clínico pode ser feito, é treinado para fazer, tem um porte só, é um pouco diferente da videotoracoscopia, é como se fosse uma broncoscopia de pleura, mas que a gente aqui não utiliza. É muito utilizado na Europa e nos Estados Unidos, aqui para a gente não serve muito. E, por fim, uma cirurgia aberta, que é uma cirurgia de grande porte, que você pode fazer uma decorticação, ou você faz uma pleuropneumonectomia, enfim, são cirurgias que são muito pouco utilizadas no diagnóstico do derrame pleural. O que a gente utiliza ou é uma biópsia por agulha de Cope, que é a que a gente faz aqui, o clínico faz, ou quando a gente não consegue resultado, a gente acaba encaminhando eles para fazer uma videotoracoscopia assistida,
para a gente pegar um fragmento maior e, com isso, melhorar esse diagnóstico. Então, a biópsia fechada é uma biópsia aleatória, ou seja, você vai pegar de qualquer local, minimamente invasiva, anestesia local, o paciente fica sentadinho, como vocês estão vendo, baixo risco, a gente já falou de complicações são semelhantes à toracocentese, vai depender, é óbvio, da experiência do operador. Normalmente, quem faz biópsia de Kolbe são pneumologistas e cirurgião torácico. A sensibilidade é de 40% a 80%, melhor, claro, se ela for guiada por ultrassom. É indicada principalmente na TB, artrite ou em paciente com alto risco cirúrgico. Então, o paciente não pode se submeter a um procedimento cirúrgico, a gente acaba utilizando a agulha de Kolbe. Existem países e existem serviços aqui no Brasil que, vamos dizer assim, aboliram a agulha de Kolbe, tudo para eles é mais fácil, eles acham melhor, principalmente os cirurgiões, de fazer uma videotoracoscopia. Eu acho que tem indicação para as duas coisas. Você pode também fazer uma biópsia pela tomografia através de trocut, mas vai depender muito da experiência do operador, né? E normalmente a gente usa isso para malignidade, principalmente nos espessamentos pleurais, onde o paciente não pode se submeter a uma cirurgia de maior porte, como uma decorticação. Então, a gente acaba utilizando esse procedimento, porque a agulha de Kolbe a gente não consegue. Ela não tem, vamos dizer assim, resistência suficiente para você, muitas vezes, tirar um fragmento de uma pleura muito espessada. Aqui a pleuroscopia, né, que todo mundo já sabe, é uma visão direta da lesão, é mais invasiva, mas você faz sedação. Tem paciente que fala assim, a senhora vai me pôr deitado para fazer biópsia, eu vou dormir? Não, isso é no centro cirúrgico. Ele é seguro, o risco é relacionado ao status do paciente e ao procedimento. Na verdade, ele é o padrão ouro, que tem uma sensibilidade de 90% a 100%, tanto para neoplasia como para tuberculose. Então, se você tem uma pleura irregular, uma pleura com biópsia, você fez uma biópsia de Kolbe, veio negativo, você acha que aquilo lá está com cara, jeito de neoplasia, aí a gente acaba encaminhando para fazer a videotoracoscopia. E, por fim, qual método nós vamos escolher? Eu acho que isso é uma dica para vocês. Eu acho que, assim, se você achar que seu paciente tem uma tuberculose, o padrão é você saber se o líquido, se você consegue identificar o bacilo. Sabemos que o líquido é paucibacilar. A incidência e prevalência na região que esse paciente está. Se ele é ou não imunossuprimido. Probabilidades, então, pré-teste. Clínico, endêmico, se é um exudato linfocítico com ADA alta e pobreza de células mesoteliais. Isso já fala muito a favor de tuberculose, fora a sintomatologia. Então, a biópsia fechada é muito tranquila e você vai achar o granuloma. Então, isso é muito bom se a gente conseguir realizar essa biópsia fechada, é menos agressivo para o doente. Agora, se você suspeitar que o seu derrame é maligno, então a suspeita clínica tem um quadro determinado, o paciente está em bom estado geral, o paciente está numa performance boa, ok, então muito melhor e o percentual de especificidade e sensibilidade é muito maior num procedimento cirúrgico. Manda o seu paciente para a videotoracoscopia, ele vai fazer a biópsia pleural, feita a biópsia pleural na sala, o patologista já avisa, olha, é neoplásico, ele está tendo um derrame recidivante, a gente já trata com a pleurodese, já talca o local. Então, esse é o que a gente acaba fazendo com um paciente que está num estado bom, uma performance boa. Agora, se ele tem uma baixa performance, o Karnofsky dele é baixo, você vai ter que procurar procedimentos menos invasivos. Então, a gente acaba utilizando a agulha de Kolbe. Por quê? Porque o paciente não vai aguentar ir para um procedimento cirúrgico. Suspeita de câncer com massa tumoral. A gente vai guiar através do ultrassom ou mesmo da tomografia.
aqui a gente sempre faz, né? Como eu falei, suspeita de câncer, estado bom geral, toracoscopia ou videotoracoscopia. Na suspeita de câncer baixo, Karnowski, biópsia por agulha. Tuberculose, se tem suspeita, eu acho assim, não vou falar um crime, mas eu acho muito ruim você submeter esse paciente a uma videotoracoscopia. Quando você, por uma agulha de Kopp, por outros exames, você pode detectar a tuberculose. Então, se a suspeita sua for de alta tuberculose, você tem um arsenal muito grande para fazer antes de mandá-lo para um centro cirúrgico. E eu acho que, assim, acho que a gente conseguiu acabar, para ter algumas perguntas, se vocês quiserem, com uma consideração final. Toracocentese é importante no rendimento da tuberculose, mas é relativa no da neoplasia. A gente lembrar que nem sempre um líquido de linfoma, né, proveniente de linfoma, você vai ver que é um líquido positivo para células neoplásicas. Derrames indeterminados, toracoscopias para biópsia super, mega, positivo, para neoplasia também. Então, é claro que se você tiver dúvidas, não conseguiu fechar diagnóstico, o paciente tiver uma performance, vai para uma toracoscopia ou uma videotoracoscopia. Lembrar que essa videotoracoscopia, mesmo uma toracoscopia um pouquinho mais diferente, né, que você acaba fazendo pequenas incisões, então uma mini toracoscopia, você não acaba abrindo o tórax inteiro, requer prática, é mais invasivo e não tem disponibilidade em todos os hospitais. Comparativos entre as duas técnicas ainda são pouco na literatura, e fica mais difícil estabelecer o melhor, porque a gente tem que ver o que o paciente vai suportar. Então, assim, não adianta você falar assim, mas eu vou fazer porque a videotoracoscopia tem quase 100% de resultado, mas o paciente não vai aguentar. Então, você tem que ir para o que você tem à mão. Ultrassom e tóraco e tomografia realmente melhoram o rendimento da biópsia. Uma biópsia guiada em uma segunda toracocentese pode ser, né, o que eles consideram como alternativa de uma videotoracoscopia. A biópsia fechada, sim, ainda é útil e é menos invasiva, de menor custo, e nós somos um país prevalente de tuberculose. Sim, eu advogo que a biópsia fechada ainda é útil, porque muita gente fala que, não se usa mais fazer Kopp. Não, nós somos um país prevalente, não precisamos colocar esse paciente com tuberculose numa mesa de centro cirúrgico. Claro que pacientes com derrame pleural maligno devem ser individualizados, então, assim, a gente vai ter que considerar como está a performance desse paciente, como está o status desse paciente. E aí você vai diferenciar a técnica e vai, obviamente, assim como você diferencia o tratamento, você vai dar o melhor, a melhor opção para esse paciente. E é isso, pessoal. Eu termino aqui mostrando a foto dos meus dois grandes mestres, o professor Richard Light e o professor Francisco Vargas, que foi o professor titular da pneumologia no passado. Ele que foi o que me incentivou a fazer pleura, porque ele também fez o seu pós-doc com o professor Light, então eu conheci o professor Light através do professor Vargas, e eu sou muito grata aos dois por todo o ensinamento que me deram de pleura e pelo amor que eu tenho pela pleura. E agora eu queria saber se vocês querem perguntar alguma coisa, se vocês tiveram dúvida, e agradecer imensamente o convite. Muito obrigada, professora. Deixa eu perguntar aqui se alguém tem alguma dúvida. Só um pouquinho. Bom dia, Paulo, aqui da UTI, muito obrigado aí pela tua aula. Eu queria te perguntar, assim, quando você decide fazer, quando você decide que está suficiente, assim, o tratamento, falou assim, vou começar a tratar a tuberculose, assim, ou seja, se tiver uma prevalência alta, um derrame linfocítico, um ADA alto, você fala assim, olha,
não vou começar a tratar, não vou continuar investigando mais, assim. Então, na verdade, a gente tem muitos casos, é Ricardo, né? É Paulo. Paulo, é que apareceu o Ricardo, eu achei que era você. O Paulo, é assim, muitos pacientes nossos chegam para a gente com derrame pleural mínimo, que a gente não consegue fazer a biópsia, porque seria até uma iatrogenia, você com uma quantidade muito pequena de derrame. Então, o que a gente faz? Eu avalio o ADA, se ele tem um ADA elevado, se ele não tem nenhum comemorativo para neoplasia. O que é esse comemorativo? A gente examina o paciente. Outra coisa que a gente faz, que, claro, não é um exame que você vai falar assim, vou bater um martelo, só vou fazer isso e acabou, é o PPD. Porque nem sempre a gente consegue dosar a IGRA aqui, só para imunossuprimido. Então, a gente não tem essa facilidade. O que a gente faz? Faz um PPD. Veio um PPD reativo, com ADA alto, eu não fiz biópsia, é um líquido linfocítico com ADA alto, pobre em mesotélio, e tem um PPD, eu não tenho dúvida disso. Ainda eu posso complementar o exame e pedir uma tomografia desse paciente. Fiz a tomografia, vejo que realmente tem umas arvorezinhas aí, ou às vezes tem até uma caverna. Tá bom, vou tratar a tuberculose. Aí a gente acompanha esse paciente. Não tem tomografia, não tem imagem nenhuma, só tem aquele derrame. O PPD dele ficou aquela coisa meio assim, né? Borderline, mas tem 10, mas eu estou ainda um pouco na dúvida. Ele tem uns comemorativos clínicos, mas o que eu faço? Eu entro com o esquema para ele tem um ADA alto, eu entro com o esquema e acompanho esse paciente de perto. Eu não o abandono no posto de saúde. Eu deixo esse paciente, então ele vai voltar comigo, e aqui a gente tem um grupo que trabalha com a gente, que é de tuberculose, a gente acompanha esse paciente. Se eu vejo que depois de um mês de tratamento, esse paciente só está piorando, eu falo, opa, alguma coisa está errada. Vamos reavaliá-lo. Ou se, ao invés de diminuir aquele derrame que já era pequeno, de sumir esse derrame, o derrame começou a aumentar, eu reabordo esse paciente. Eu tento fazer a biópsia para garantir que ele tem um granuloma. Então, eu já tenho esses casos. Tem casos que a gente aqui, eu estou com um caso que é assim, ele tem granuloma, tinha ADA alto, ele trabalha em hospital, ele tem tudo para ter tuberculose, e realmente veio um granuloma tuberculoso, mas ele continuou perdendo peso. E aí, assim, eu já estava quase mandando esse paciente para fazer uma videotoracoscopia, porque eu falei, vai que ele tem as duas coisas. Será que eu comi bola em alguma coisa? Ele é um paciente jovem. Aí eu descobri que, quando ele descobriu que estava com TB, a esposa foi embora de casa, então ele estava com problema psicológico. Mas até eu chegar nisso, eu fiquei na sua dúvida, o que eu faço agora? Será que eu vou tratar? E se não for tuberculose? Mas deu um granuloma, mas e se ele tiver outra coisa concomitante? Então, assim, os casos um pouco diferentes, a gente acompanha muito de perto, para que a gente não cometa o erro. Mas, normalmente, quando tem ADA alto, granuloma na biópsia, ou você tem só o ADA alto e um PPD positivo, e não tem nenhum outro comemorativo, não tem artrite, não tem linfoma, não tem empiema, eu trato como tuberculose e acompanho. Faço, entre aspas, um tratamento empírico, vamos falar assim. Não sei se te esclareci, Paulo. Sim, sem dúvida. Tem uma outra pergunta. Assim, uma vez eu li que tipo, ADAs muito altos, tipo acima de 200, 300, já não eram mais muito sugestivos de TB, e sim de outros processos, acho que mais. Faz sentido ou não? Uma coisa... Faz sentido, sim. ADAs muito elevados, a gente nem pensa muito em TB. Quando eu tenho um ADA muito elevado, eu penso ou num linfoma, que costuma dar ADA elevado, assim como a desidrogenase também, ou empiema. É que o empiema é muito mais fácil de você detectar a hora que você tira. O linfoma não necessariamente. Então, o linfoma, às vezes, ele tem todas as características, ele tem um grande problema. O ADA, às vezes, vem assim, 120 de ADA. Falou, opa. Isso não é comum de tuberculose. O comum de tuberculose é a gente achar uns ADAs até 70, 50,
mas não de 120 e 150. Aí, nesse caso, a gente vai explorar muito mais esse paciente. Por quê? Porque liga a nossa antena de que não é comum você ter um ADA alto na tuberculose. Apesar de eu sempre falar para os residentes, a tuberculose é a doença das 1000 faces, mas toda vez que a gente tem um ADA muito elevado e a gente descarta, por exemplo, empiema, eu penso em linfoma. Professora, a senhora acha que é necessário coletar o colesterol de rotina para otimizar o light ou não? Olha, isso foi um debate dos anos 90 até o ano 2000, onde um pesquisador ele falou assim: os meus critérios são melhores que o do light, porque eu doso colesterol. Aí ele fez uma série onde o colesterol acima de 60 ele classificaria como um exudato, abaixo disso, um transsudato. Aí veio um outro e fez o corte com 80. Só que, assim, no frigir dos ovos, ele não melhorou muito a capacidade de você distinguir um transsudato de um exudato. Na minha opinião, eu colho colesterol porque eu tenho um banco de pleura e um banco de resultados, é o que eu falei, mas eu não colheria se eu, por exemplo, tivesse que fazer num paciente externo, que ele tivesse que pagar. Ah, mas então o hospital público pode? É que roda, muitas vezes, no mesmo frasco de bioquímica, você não tem um gasto a mais. E, às vezes, eu rodo no meu próprio laboratório, que a gente tem um aparelho de bioquímica. Mas é só isso. Eu não colheria. Eu colheria, assim, se eu tivesse uma certeza que talvez fosse um triglicérides. Eu já vi, por exemplo, um quilotórax com líquido super claro, como se fosse. Mas, assim, até você chegar... Eu só soube que era um quilotórax porque eu falei, opa, o que esse líquido amarelo citrino está com um triglicérides estava com 320 de triglicérides. Eu falei, alguma coisa está errada. Então, eu vi que era uma lesão de ducto por um síndrome de unhas amarelas. Então, assim, aquele quilo não estava ainda aquilo. Colesterol. Eu acho que não vale a pena você querer facilitar os critérios de Light. É mais fácil você dosar proteína total e albumina e fazer o gradiente de albumina ou o gradiente de proteína. Os falsos exudatos, quando a gente tem isso, principalmente nas insuficiências cardíacas, a gente usa esse gradiente e tem resolvido os nossos problemas. A gente não tem pensado em dosar colesterol. Eu acabo checando e vejo que o colesterol é baixo, mas aí, assim, eu não dou muita importância. Eu não faria, entendeu? Obrigada. O Amir quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Amir. Bom dia, doutora. Excelente aula. É uma dúvida mais operacional e eu não sei se é padronizada. O frasco para coleta de citologia oncótica, ele varia, assim? É no formol, é a fresco? É o de citologia? Eu sempre fico nessa dúvida, especificamente o de citologia oncótica. Isso. A citologia oncótica, se ela for vista por um citopatologista, ela deve ser colhida num frasco com EDTA. Então, é o frasquinho o que a gente colhe aqui, é o frasquinho de hemograma. Agora, se for um patologista, aí ele é colhido você pode pôr em álcool, que ele faz aquela mistura, porque é um patologista que vai avaliar isso. Então, você vai ter que ver quem é que vai avaliar a sua citologia, se é um patologista clínico ou um anatomopatologista. Aqui a gente tem isso. Por exemplo, a professora Leila, ela faz a citologia do líquido pleural através do tubo de hemograma. Já a professora Marisa ou a professora Vera Capellosi, elas usam no líquido, no álcool, né? Você pode pôr no álcool e é diferente. Você colhe num tubo seco e aí mistura lá. Enfim, é isso. Mas você tem que ver qual que é qual é a metodologia que o teu hospital vai trabalhar. Então, assim, eu acho que aí no HU a citologia é feita no EDTA, eu acho.
É isso? Eu acredito que sim, doutora, porque algumas vezes eu ligo no laboratório, já teve orientações diferentes, sabe, de como enviar a amostra. Aí por isso que eu fiquei na dúvida se existia uma padronização, alguma coisa do tipo. Tem a ver aqui, na verdade, são dois. Se você quiser fazer citologia, a citologia normal vai ser o tubo de EDTA, a citologia oncótica, quem vai ler é a patologia daqui do hospital, e aí eu tubo com álcool, Amir, depois, se quiser, a gente Então, é que aqui, Paulo e Amir, a gente tem a citologista que faz a citologia diferencial e oncótica no EDTA. E como a gente faz a biópsia de pleura aqui, essa vai para a patologista. Então, é diferente. Mas, é o que eu te falei, você coloca no álcool e aí a patologia, ela vai olhar se tem ou não células. Enfim, é isso que ia ser feito. Então, vai depender de quem olha. Então, no HU, com álcool. Aqui no HC, se eu mandar com álcool, ele vai, ao invés de ir para o 2º andar do prédio dos ambulatórios, ele vai para o 10º andar com a patologia. Mas aqui no INCOR, então, que eu faço as biópsias aqui e as citologias e mando para o HC, se eu colher no álcool, eles nem encaminham, porque eles já estão acostumados com isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Novamente, muito obrigada, professora. Adoramos. Que bom, eu que agradeço. Desculpa aí o transtorno inicial, mas é que acho que, enfim, meu computador, ou eu, né? Acho que é um problema de idade, entendeu? Vocês são muito rápidos, eu já sou um pouco mais lerda, mas deu tudo certo, eu fico muito feliz e sempre que vocês quiserem, estarei aqui à disposição. E podem mandar pacientes para mim que eu vou ficar muito grata. Muito obrigada. Um bom dia para vocês e bom final de semana, apesar de estarmos no meio da semana.